Olá, meus queridos amigos, boa noite, luz e paz no seu caminho, com gratidão. Estamos aqui mais uma vez, agradecendo a Deus pela oportunidade de findar-se mais um dia, né? Que o Senhor depositou em nossa conta para nós gastarmos esse dia fazendo o melhor e dedicando a nossa vida a fazer o melhor. Meus queridos, é com gratidão que nós estamos cada vez mais feliz porque Deus ele é infinitamente misericordioso. Às vezes poderíamos estar em vários lugares, mas eu sempre trago aquela frase comigo: quem não tem para onde ir, qualquer lugar é lugar, mas quem não tem para onde ir, fica em um lugar que você deva estar. Eu até escrevi uma frase hoje no WhatsApp, no Facebook, que quem não tem para onde ir fica dentro de casa. É verdade, é essa aí. Porque você estando dentro da sua casa, você está deixando de ver alguma coisa que não era para você, para ser visto, para você ver. Você está livrando a sua vida de algumas coisas que poderia acontecer. Então, meus queridos, tem hora que às vezes o silêncio é a melhor palavra. Então, tem hora que às vezes você ficar no seu canto, esperar o que Deus tem para poder fazer, é muito melhor do que você às vezes tomar decisões precipitadas, ir a algum lugar que vai te trazer desconforto, né? Mas eu trago aqui uma palavra nesta noite, uma palavra que eu já ouvi bastante ela na igreja. Hoje, infelizmente, a gente não ouve mais assim com tanta frequência, mas quando eu me converti há 30 anos atrás, a gente ouvia muito essa pregação, ouvia muito esta palavra, e eu tomo base nesta palavra que assim, eu sei que todos nós somos pecadores, nós pecamos, a todos instantes nós falhamos diante de Deus, porque Deus é puro, Deus é santo e nós somos pecadores. Mas é claro que pecamos temos algumas falhas, alguns pecados e alguns outros não pecamos, porque já temos conhecimento e temos experiência. Mas eu quero falar sobre 4 pontos nesta noite, sobre esse versículo que eu vou ler aqui agora. Nós vamos falar sobre 4 pontos deles. No livro de 2ª Crônica, no capítulo 7, versículo 14, quando o sábio Salomão, o rei Salomão, ele edifica um templo ao Senhor, ele começa a perguntar a Deus, fazer perguntas, indagações a Deus sobre o como que seria o tratamento com o povo e na presença de Deus. A ponto de Deus falar no capítulo 7 e 15, agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque aquela casa, aquele templo foi edificado para adorar o nome do Senhor. E no versículo 14 ele escreve assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas antes disso aí, Deus falou: se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre o meu povo. Porque, na verdade, Deus estava querendo, Deus estava maravilhado com o templo que foi edificado a ele, como casa de oração, mas ele estava querendo algo especial do povo. Qual que era o ponto que Deus estava querendo do povo? Olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, era ele falando com Salomão, que esse povo estava chamando com o nome dele, se realmente humilhar, né? Por que Deus fala sobre alguns pontos nesse versículo? Porque, na verdade, Deus conhece que somos fracos, somos falhos, somos pecadores,
pecamos, falhamos. Eu disse aqui várias vezes, vou repetir sempre, né, se Deus permitir, que o apóstolo Paulo, ele foi muito mais cristão do que qualquer um de nós. Quem me dera chegar na unha do apóstolo Paulo. Ele disse: o mal que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero fazer, quando vejo, já fiz. Porque na verdade somos humanos, somos falhos, somos fracos, mas é claro que a incisão daquilo que você já fez se tornar a fazer é burrice da sua parte, né? E na verdade Deus merece ser adorado, Deus merece o nosso louvor ao nome dele, a nossa acreditação de tudo que nós pensamos que Deus fez por nós, acreditar a ele a honra e a glória. Mas um dos pontos que Deus está mostrando aqui é que se o povo que se chama pelo seu nome, primeiro ponto, se humilhar. A coisa mais difícil que a gente vê hoje é uma pregação na igreja falando sobre a pessoa quando está em um estado de pecado, quando está fora da presença de Deus, é a pessoa humilhar. Hoje parece que as coisas tomaram outro rumo. Eu estava ouvindo uma pregação de um pregador, e não vou citar o nome dele aqui, porque eu sei que eu não posso e nem devo citar, mas ele estava há 10 anos atrás, ele falando como que seria a nossa igreja há 10 anos para frente, como que seria, não pregaria mais sobre o pecado, não pregaria mais sobre as pessoas, não pregaria mais sobre o erro. E é a verdade, está acontecendo isso. Não sei se já foi mais de 10 anos atrás que ele disse isso, ou se foi menos de 10 anos, mas nós vemos que hoje as pregações já mudaram a forma de ser pregada, e isso é perigo, isso é muito ruim, porque Deus quer de nós uma intimidade com ele, uma busca constante com ele. Deus quer que nós estejamos sempre na presença dele, mas como me apresentar diante de Deus se eu não busco uma purificação da minha vida, uma santificação da minha vida? Então o primeiro ponto ele fala: se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar. Eu pergunto para você nesta noite, você pode me responder: quantas das pessoas que você tem visto que tem se humilhado na presença de Deus, às vezes faz coisas que não é agradável aos olhos de Deus, mas humilhar jamais, só quer saber de continuar do jeito que está, né? E o segundo ponto que Deus pede de nós é oração. Eu fico pensando, sabe, como que as pessoas vai relacionar com Deus se não ora. Eu conheço N pessoas que falam comigo que tem uma intimidade com Deus. Aí quando eu pergunto para ele: como que é essa intimidade sua com Deus? Como que você faz para ter uma intimidade? Porque eu quero aprender, meus queridos. A cada dia que passa, eu quero aprender mais sobre Deus. Eu quero falar sobre Deus, mas eu quero falar de Deus também. Porque uma coisa é eu falar de Deus, outra coisa é eu falar sobre Deus. Falar de Deus é a história que eu ouço alguém falar. Agora, falar sobre Deus é ter um conhecimento, um convívio com Deus. Então, eu quero sempre aprender. Então, eu busco essas informações com alguns irmãos que falam comigo, alguns colegas, alguns amigos que falam que tem uma intimidade com Deus. Eu fico assim querendo aprender cada vez mais a ser mais íntimo com Deus. Mas eu fico atordoado quando eu ouço as respostas. Parece que eu não deveria nem ter perguntado como que era a intimidade dele com Deus. Tem pessoas que viram assim com maior tranquilidade e falam: eu de manhã eu falo, Deus abençoa meu dia, e fala comigo que tem uma intimidade com Deus. Na verdade, para se ter uma intimidade com alguém, é preciso estar com alguém, é preciso de andar com alguém, é preciso de conversar diariamente com alguém para você ter uma intimidade. Vou dar um exemplo aqui. O homem e a mulher, eles começam a sua vida aproximar um do outro, eles começam a namorar, a se conhecer, depois noiva, depois casa, mas depois de casado, que eles começam a ter uma intimidade um com o outro, a conhecer, a conviver um com o outro, para aprender o que o outro gosta, o que o outro gosta de fazer, o que o outro não gosta.
eu até acho interessante, quando entrar nesta palavra, sei que talvez não seja nosso tema de hoje, mas tem muitos casais que não têm intimidade, não têm relacionamento um com o outro, eles vivem um com o outro, mas não tem assim aquele sentimento, porque o verdadeiro sentimento, a verdadeira comunhão e a verdadeira intimidade de um casal não é só ir para a hora H da cama, não. A intimidade é você conhecer a pessoa, é saber o que a pessoa gosta, é saber como que ela gosta de ser tratada, é saber como que você sente, você sentir o que a pessoa está sentindo. Isso que sim é uma intimidade. Quando o casal tem esse tipo de comportamento, é porque eles conhecem um ao outro, mas é porque está convivendo junto, conversando diariamente acerca dos problemas e das alegrias e da tristeza. Eu entendo que para eu ter intimidade com Deus, eu preciso de conversar com Deus diariamente, vezes por dia, para poder eu aproximar-se de Deus, para Deus poder eu estar íntimo com Deus. Não só levantar de manhã e falar, Deus abençoe meu dia. Isso não é ter intimidade com Deus. Isso é estar usando um paliativo e se enganando a si mesmo. Então, o segundo ponto é a oração. O terceiro ponto que para eu estar com Deus, Deus falou no seu versículo, é orar e buscar a minha face. Isso se chama buscar continuamente a presença de Deus. O que é buscar continuamente? Às vezes que eu já disse aqui, é você estar durante o dia tendo um diálogo com Deus, conversando com Deus. Não é só pedir a Deus, é bater um papo, conversar com Deus, e você vai estar aproximando a sua vida de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É como eu disse, para você ter uma intimidade com a pessoa, você tem que estar com um convívio com essa pessoa. E para ter uma intimidade com Deus, é preciso buscar a face dele. Por isso que ele diz na sua palavra, que o seu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha só bem que ele pede, e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Meus queridos, é uma das coisas mais difíceis que existe nos dias de hoje, é a pessoa mesmo ver que está indo mal com a sua vida, tem tentado buscar muitas soluções em muitos lugares, mas não tem coragem de tomar uma atitude diante da situação que está vivendo e olhar porque a vida espiritual ela está indo mal. Quando a vida espiritual está indo mal, é porque você está distante da presença de Deus. Meus queridos, e tem pessoas que têm buscado soluções para a sua vida. Eu digo isso com experiência própria. Quando a sua vida espiritual não está bem, a sua vida material também não estará bem, porque uma precisa da outra para poder se encaixar. É uma engrenagem as duas. Então, tem pessoas que anda no erro, caminha no erro, pratica o erro, sabe, já tem tentado várias formas buscar solução para o seu problema, mas não encontra. Tenta alegria em muitas coisas e não se encontra. Eu já disse aqui, vou repetir outra vez. Eu conheci um senhor que ele tem muito poder aquisitivo, tem uma fonte maravilhosa de vida material. Mas ele disse para mim um dia, Norman, eu já fiz tudo, eu já viajei por esses 4 cantos do Brasil, já viajei quase pelo mundo, quase todo. Toda vez que eu tiro férias 2 vezes no ano, eu viajo para vários lugares, buscando a alegria e o descanso para o meu corpo. Eu tenho uma das melhores casas, eu tenho um dos melhores carros, que é uma Mercedes que está na garagem dele. Falei, mas falta alguma coisa. Eu disse para ele um dia, falta sim, falta você tirar um tempo para Deus, porque a sua vida é pautada em atender os seus clientes, em cuidar da sua família, em cuidar da sua vida, mas falta-se um tempo para Deus. E ele me respondeu, será que é isso, Norman? Eu falei, faça uma experiência, vá 30 dias a um templo, e vá lá e busque a presença de Deus. Eu tenho certeza com você. Aceita Cristo como Salvador e deixa Cristo ser o Salvador da sua vida. Você vai ver como que a alegria ela vai chegar na sua vida.
Passados uns tempos, eu encontrei aquele amigo outra vez, ele disse, não, mas você estava com toda razão. A alegria que eu buscava não estava na minha profissão, nem no dinheiro que eu tenho, nem no salário que eu ganho, e nem nas viagens que eu fazia, muito menos na casa que eu tenho. A alegria realmente é que vocês têm, é estar servindo a um Deus Todo-Poderoso. Que bom que você falou desse Deus para mim, porque eu conhecia Deus de uma outra forma, eu conhecia de ouvir falar de Jesus de uma outra forma. Meus queridos, para você falar sobre Deus, é preciso ter conhecimento de Deus. Para falar sobre Jesus, você tem que ter conhecimento de Jesus. Agora, falar de é coisa mais simples. Você ouviu alguém contar, você repassa para frente. Falar de, mas falar sobre, você tem que ter conhecimento. Por isso que Deus falou, busca a minha vida continuamente em oração. O outro ponto é eliminar. Ele disse, olha, converter-se dos maus caminhos, é eliminar as atitudes pecaminosas. Eliminar. Tem pessoas que ele sabe que está andando na contramão, mas ele prefere ir na contramão. Ele não importa. É como aqueles caras que entra com um carro na contramão, numa rua na contramão. Uns outrora sabe que ali é contramão, outros não sabem que é contramão, mas continua naquela rua, já viu que é contramão, mas não tem coragem de fazer um contorno, de fazer uma conversão e voltar, porque está indo no caminho errado. Eu sugiro para você nesta noite, meu amigo, que às vezes você tem tentado buscar soluções para a sua vida, a alegria do Espírito na sua vida, a alegria da sua vida, você não tem encontrado, mas eu quero te dizer que ela está em Jesus Cristo. E não importa, eu não estou pregando aqui religião, não, muito pelo contrário, eu estou te pregando o Salvador Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos dá o direito de vida eterna. Eu quero nesta noite dizer, quem sabe que você entrou numa rua com o seu carro na contramão e você agora está com vergonha de voltar, porque você já foi até certa altura. Eu quero te dizer uma coisa, olha, faça uma conversão com o seu carro e volte. É muito melhor você voltar de volta de um caminho que você já passou, do que persistir num caminho errado, porque você não sabe o que vai encontrar pela frente. Não tenha vergonha. A conversão é para aqueles que têm vontade e desejo de encontrar a verdade. O apóstolo João disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no mesmo capítulo ele escreve, se verdadeiramente conhecer a verdade, verdadeiramente sereis livre. Eu quero te dizer nesta noite, tente, faça o seu melhor, busque a presença de Deus, busque a comunhão com Deus. Não importa onde você quer ir ouvir a palavra de Deus, mas vá, é necessário. Para ter uma comunhão com Deus é necessário a palavra de Deus, é necessário conversar com Deus, é necessário aproximar-se de Deus. E nós só podemos aproximar de Deus com a nossa vida em oração e consagração. Que Deus possa continuar te abençoando de uma maneira especial e que eu possa poder te ajudar a firmar sua vida a cada vez mais na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Pai, eu te glorifico nesta noite por esta palavra, eu te adoro por esta palavra, meu Deus. Meu Deus, eu te peço agora, Pai, que vá de encontro a essas pessoas que estão nos ouvindo a cada dia, Pai. Pai, não importa, Senhor Deus, a quantidade, Senhor, mas importa-se aquela pessoa que precisa de ouvir a Tua palavra, meu Deus. E nesta noite eu preguei, Senhor, meu Deus, sobre a Sua palavra, sobre conversão e aproximação do Senhor. Meu Pai, Pai, eu preciso de Ti, Senhor, e preciso de a cada dia aproximar de Ti,
para poder ser melhor, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, nesta noite eu oro a Ti e peço a Ti que acampa Teus anjos, Senhor, ao redor daqueles, papai querido, e aqueles que eu temem, Senhor, aqueles que precisam de ser adornado nesta noite, Pai, com as Tuas mãos poderosas, meu Deus. Visita cada lar, Senhor, cada família, Senhor Deus, nesta noite de sábado, meu Pai, que muitas pessoas estão, papai querido, perdido no mundo da vida, meu Pai, mas o Senhor é bondoso e misericordioso, Pai. Ajuda-nos, Pai querido, com a Tua misericórdia, com a Tua graça. Abençoa cada lar, Senhor, que a minha voz entrar, que ela possa, Senhor, meu Deus, fazer a diferença, meu Pai, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Eu te agradeço hoje e para tudo sempre, em nome de Jesus. Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Tenha todos uma excelente noite, um resto de sábado abençoado. E amanhã é domingo. Eu quero te fazer um convite. Escolha um lugar, vá à casa do Senhor, ouve a palavra do Senhor, porque Ele tem uma grande vitória para a sua vida. Luz e paz no seu caminho. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, compartilhe o vídeo aí e se gostou, dá um joinha lá para Deus continuar abençoando em nome de Jesus.